Quando você nasce em certos dias do ciclo de Câncer, é como se a vida colocasse uma marca secreta na sua alma. Você não veio para ser comum. Não é vaidade, é destino emocional. Você chega com um coração que escuta o que ninguém disse, com um olhar que percebe mudança de energia no meio de uma frase e com uma memória que reconhece pessoas que você acabou de conhecer. Tem cancerianos que caminham pela terra como quem atravessa uma rua, e tem os que nasceram nesses dias, que caminham como quem carrega uma maré inteira por dentro. Você não é difícil, você é profundo, e profundidade para um mundo apressado sempre parece exagero. Mas a sua sensibilidade não é um defeito para ser corrigido, é um dom para ser educado. Ela é radar sagrado, ela é antena do invisível. Você capta a vibração por trás do sorriso. Percebe quando um abraço vem com ausência por dentro e sente quando alguém te oferece presença só para não perder você. E talvez por causa disso, você tenha passado a vida inteira tentando diminuir o seu oceano para caber no copo de alguém. Os nascidos nos primeiros dias da temporada canceriana, ou naqueles dias em que Câncer fica mais intenso no mapa do céu, costumam carregar uma assinatura especial, como se o portal do signo tivesse te atravessado com força. É o começo de uma maré. É o instante em que o mundo muda de temperatura por dentro. Quem nasce nessa passagem vem com uma missão silenciosa: ensinar o amor a ter forma, ensinar o cuidado a ter limite, ensinar o sentir a ter direção. Se essa mensagem encostar em você como se fosse pessoal, se inscreva no canal O Canceriano, porque aqui a gente não reduz a sua alma para caber no mundo. A gente expande você para caber em você mesmo. Existe um tipo de câncer que não foi feito para a vida rasa. Você percebe sinais em detalhes que parecem bobos para os outros. Você encontra recados em músicas aleatórias. Você sonha com pessoas e no dia seguinte elas te procuram. Você sente um peso no peito e descobre que alguém que você ama está atravessando uma fase difícil, mesmo sem te contar. Isso não é imaginação. Isso é o seu campo emocional falando em linguagem espiritual. E quando você ignora essa linguagem, a vida insiste, ela te puxa, ela te recolhe, ela te faz chorar sem explicação, só para você lembrar que sua alma tem ouvidos. Esses dias de nascimento dentro de Câncer trazem um magnetismo estranho. Você atrai histórias. Você não vive relações, você vive capítulos. E por mais que tente ser leve, alguma coisa sempre fica intensa, porque a sua energia não passa despercebida. Você desperta o que as pessoas escondem. Você faz alguém lembrar do que perdeu. Você faz alguém sentir o que estava evitando sentir. Você chega com presença e, sem querer, acende a verdade no outro. Por isso, muitas vezes, você foi amado com força e também foi evitado com força, porque nem todo mundo sabe lidar com um coração que enxerga. Se você nasceu nesses dias, provavelmente já se pegou perguntando: por que eu sinto tanto? Por que eu não consigo simplesmente deixar para lá? A resposta é simples e sagrada, porque você veio com uma alma treinada para cuidar. Só que o universo não dá um dom sem dar uma lição. E a lição desses cancerianos especiais é aprender que cuidar não significa se abandonar. Amar não significa se perder. E sentir não significa se afogar. Você não nasceu para ser uma casa sem portas, onde qualquer pessoa entra com os pés sujos e ainda reclama do seu chão. A sua história quase sempre começa com uma fome de pertencimento. Você queria um lugar no mundo onde pudesse relaxar o coração. Você queria alguém que te enxergasse sem você precisar se defender. Você queria uma família emocional, mesmo que não fosse de sangue. E por causa dessa fome, você aprendeu cedo a ser a pessoa que segura. Você segurava o ambiente com silêncio, segurava o relacionamento com paciência, segurava a casa com afeto, segurava o outro com compreensão.
Você ficou bom em entender, em aliviar, em consertar, em acolher, mas ninguém te ensinou no começo como é ser acolhido sem precisar merecer. E aqui está uma verdade que talvez doa, mas liberta. Muitos dos nascidos nesses dias não sofrem porque amam demais. Sofrem porque ficam tempo demais, onde o amor não é recíproco. Você sente quando algo muda, mas espera que volte. Você percebe quando a energia cai, mas tenta levantar sozinho. Você nota quando a pessoa te trata como opção, mas responde como se fosse prioridade. Isso acontece porque você enxerga potencial. Você vê a versão boa do outro, a versão curada, a versão que ainda não existe. Só que nem todo mundo quer evoluir. E você não pode carregar o caminho de alguém como se fosse mochila. Quando a lua muda, o mar responde. E você, Câncer, é um corpo-lua. Você reage a fases. Você se recolhe quando o mundo fica barulhento. Você floresce quando se sente seguro. Você desconfia quando sente sombra. Você abre quando sente verdade. Então, se você nasceu nesses dias, preste atenção. O seu corpo é o seu primeiro oráculo. Quando você começa a perder sono, quando você começa a perder apetite, quando você começa a sentir um aperto constante, não é frescura. É um aviso de que você está traindo uma necessidade sua para sustentar uma presença que não está te sustentando. No meio do caminho, você pode ter desenvolvido uma armadura. E não é a armadura dura de quem quer dominar o mundo. A sua armadura é o recolhimento. Você some. Você finge que está tudo bem. Você segura a onda. Você vira prestativo sem falar do que doeu. Você dá carinho para não precisar pedir carinho. Você cuida para não precisar ser cuidado. E parece maturidade, mas muitas vezes é medo. Medo de ser demais. Medo de incomodar. Medo de ser abandonado por ser verdadeiro. Só que o seu destino não é se esconder. O seu destino é se honrar. Se eu te dissesse que a sua sensibilidade é um tipo de poder, você acreditaria? Porque é. Só que não é o poder de controlar alguém. É o poder de sentir o que está escondido. É o poder de perceber quando uma promessa não tem raiz. É o poder de reconhecer quando um carinho é só costume. É o poder de enxergar quando alguém se aproxima por carência e não por escolha. Você foi desenhado para ler entre linhas. E quando você tenta ignorar esse dom, a vida te chama de volta para o centro, às vezes com lágrimas, às vezes com silêncio, às vezes com uma solidão que não é castigo, é limpeza. É. E talvez você esteja vivendo agora a fase mais estranha de todas, aquela em que você sente que está acordando, mas ainda não sabe para onde ir. Você está mais seletivo, mas se sente culpado por isso. Você está mais silencioso, mas se sente solitário. Você está cortando laços, mas ainda sente saudade. Você está dizendo não, mas ainda treme por dentro. Isso é cura. Cura não é sempre leve. Cura é travessia de mar aberto, onde você perde a costa antiga antes de enxergar a nova. E os nascidos nesses dias aprendem isso de um jeito muito íntimo, pela emoção que não deixa mais você se enganar. Se essa mensagem está te colocando de pé por dentro, deixa o like agora, como quem faz um pacto consigo mesmo. Um gesto simples, mas cheio de significado. Você ajuda este vídeo a alcançar outros cancerianos que também estão acordando, tentando entender por que nunca foram comuns e por que não conseguem mais fingir que são. Agora eu quero te pedir uma coisa íntima, como se estivéssemos conversando em voz baixa. Escreve nos comentários a sua data de nascimento e o seu signo e me diz se você se reconhece nessa energia de não ser comum. Porque quando um canceriano percebe que não está sozinho no que sente, ele para de se julgar e começa a se respeitar. E esse respeito muda tudo. Às vezes, o que cura não é uma resposta, é um espelho. Os nascidos nesses dias carregam uma força que pouca gente enxerga. A força de recomeçar com o coração aberto. Você já foi quebrado e, mesmo assim, não virou cruel.
Você já foi decepcionado e mesmo assim não virou indiferente. Você já perdeu pessoas, lugares, versões de você e ainda assim continua acreditando no amor. Isso é raro, isso é precioso, isso é espiritual. Mas esse dom precisa de direção, porque acreditar no amor não significa aceitar qualquer coisa. E continuar sensível não significa continuar disponível para quem não honra o que você é. Você vai perceber que a vida começa a mudar quando você para de implorar por reciprocidade e começa a selecionar presença. Quando você para de se explicar e começa a observar ações. Quando você para de tentar consertar o outro e começa a curar o que dentro de você aceita menos do que merece. Essa é a virada de chave desses cancerianos especiais. Transformar sensibilidade em soberania. Transformar emoção em consciência. Transformar amor em limite, porque limite não é frieza. Limite é amor com estrutura, é cuidado com coluna, é carinho com dignidade. Há um portal de destino nos seus dias de nascimento, como se a sua alma tivesse escolhido chegar exatamente quando as marés do mundo estavam virando. Por isso você sente ciclos, você percebe finais antes de acontecer, você sente despedidas no ar, você pressente mudanças. E você às vezes tenta evitar, você tenta segurar, você tenta manter. Mas o universo não te deu esse pressentimento para você sofrer antes. Te deu para você se preparar para não se destruir depois. Intuição não é ansiedade. Intuição é clareza silenciosa. E quando você aprende a diferenciar, você para de se torturar e começa a se guiar. Se você nasceu nesses dias, é provável que tenha vivido uma infância em que precisou amadurecer cedo. Talvez porque o ambiente era instável, talvez porque faltava acolhimento, talvez porque você percebeu dores que ninguém falava. Você se tornou especialista em ler o clima, em evitar conflitos, em se adaptar, e isso te fez sobreviver. Mas chega um momento em que o que te fez sobreviver começa a te impedir de viver. Você não precisa mais se adaptar a qualquer coisa. Você não precisa mais ser o amortecedor de todo mundo. Você não precisa mais se diminuir para manter um amor que deveria crescer junto com você. Existe um padrão emocional que acompanha muitos cancerianos profundos. A tendência de amar pessoas que precisam ser salvas. E não porque você quer sofrer, mas porque você reconhece dor, você tem compaixão, você quer ajudar. Só que quando você vira salvador, você vira fonte e o outro vira sede. E sede não retribui água, sede só consome. O amor verdadeiro não te consome, ele te nutre, ele te devolve, ele te acalma, ele te expande. Então, se você sente que está sempre segurando tudo, talvez não seja amor, talvez seja uma repetição do passado, tentando se disfarçar de destino. A sua alma está pedindo uma nova forma de amar. Uma forma em que você não precise provar valor. Uma forma em que você não precise se diminuir para caber. Uma forma em que você não precise implorar por presença, porque presença de verdade não se implora. Presença se escolhe. E quem nasce nesses dias tem uma missão. Aprender a ser escolhido sem negociar a própria essência. Aprender que ser intenso não é um problema. O problema é oferecer intensidade para quem só sabe viver na superfície. Talvez você tenha medo de perder pessoas ao colocar limites. Mas repare, você já perdeu pessoas mesmo sem colocar. Você já se doou e foi deixado. Você já cedeu e foi esquecido. Você já se explicou e foi mal interpretado. Então o medo não está te protegendo, ele está te prendendo. Quando você começa a ser verdadeiro, só ficam os que conseguem te amar com maturidade. E isso não é perda, isso é alinhamento. É o universo limpando o caminho para você não se distrair do seu destino. O mundo tenta ensinar o canceriano a se endurecer. A frase "para de ser sensível" é uma violência invisível,
porque ela pede que você abandone o seu dom para ser aceito. Mas os nascidos nesses dias não vieram para se endurecer, vieram para se lapidar. Lapidar é diferente. Lapidar mantém a essência e melhora a forma. Você continua sendo água, mas aprende a ter margem. Você continua sendo coração, mas aprende a ter critério. Você continua sendo abrigo, mas aprende a fechar a porta quando necessário. E isso não te diminui. Isso te protege para que seu dom não vire ferida. E tem mais. Esses cancerianos não são comuns porque carregam um tipo de luz silenciosa. Você ilumina sem chamar atenção. Você cura sem aparecer. Você transforma pessoas sem perceber. Você é uma presença que faz alguém respirar melhor só por estar perto. E por isso, o seu maior desafio é não se tornar muleta do mundo. Você não nasceu para sustentar tudo. Você nasceu para sustentar você. E quando você se sustenta, o seu amor fica mais puro, porque ele deixa de ser carência e vira escolha. Deixa de ser tentativa de preenchimento e vira expansão. A vida vai te ensinar, repetidas vezes, que sentir é um presente, mas sentir sozinho é um peso. Então você precisa aprender a falar, a se expressar, a colocar palavras onde você sempre colocou silêncio. Porque o silêncio, quando vira hábito, vira prisão. Você não precisa contar tudo para todo mundo, mas precisa ser verdadeiro com você. Quando algo te dói, admita. Quando algo te incomoda, honre. Quando algo te atravessa, escute. Você não precisa resolver tudo na hora, mas precisa parar de fingir que nada está acontecendo por dentro. Porque você não foi feito para existir pela metade. Os nascidos nesses dias têm um coração ligado à ancestralidade. Você carrega memórias que não são só suas. Você sente saudades que não têm nome. Você chora por coisas que você não viveu. Você se emociona com cheiros, com fotos antigas, com músicas de outras épocas. Isso é a sua alma reconhecendo linhagens, reconhecendo histórias. E muitas vezes o seu chamado espiritual é curar padrões familiares, parar de repetir a dor como se fosse destino, parar de herdar silêncio, parar de carregar culpa que não te pertence. Porque quando você cura a si mesmo, você muda o que veio antes e melhora o que vem depois. Talvez você esteja atravessando um período em que tudo parece estar desencaixando. Amizades se afastando, planos mudando, pessoas se mostrando, lugares ficando pequenos. E isso assusta, porque você gosta de segurança emocional. Mas preste atenção, quando a vida tira algo de você, às vezes é porque ela está te devolvendo para você mesmo. O canceriano que nasce nesses dias tem destino de renascimento. E renascimento não é confortável. Renascimento é verdade. É a alma se recusando a continuar em lugares onde ela não respira. Você vai começar a perceber que existe um novo tipo de paz entrando na sua vida. A paz de não precisar mais agradar. A paz de não precisar mais correr atrás. A paz de não precisar mais se explicar. A paz de ser quem você é, mesmo que alguém não entenda. Isso é maturidade espiritual. Isso é evolução. E quanto mais você honra isso, mais o universo te alinha com pessoas que te reconhecem sem esforço. Porque o amor que é seu chega com clareza, não com confusão. Chega com presença, não com migalhas. Escuta essa frase como se fosse um decreto do seu próprio espírito. Você não precisa ser comum para ser amado. Você não precisa ser fácil para ser aceito. Você não precisa se reduzir para caber. Você só precisa ser verdadeiro. Porque o amor que te merece não te pede menos. Ele te pede inteiro. E quando você se entrega inteiro para o lugar certo, você entende por que nada antes encaixava. E se você sentiu que esse vídeo falou direto com o seu coração, eu te peço mais uma vez, se inscreva no canal O Canceriano. Aqui a gente fala com a sua alma e honra a sua travessia.
E no final, deixa o like também como um selo de confirmação do seu próprio caminho. Escreva nos comentários, eu quero a parte 2, e me diz, você sempre sentiu que não era comum? Porque essa é só a parte 1. E ainda tem muita coisa que o universo quer te revelar.